Boa tarde, senador, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Senador, para começar ouvindo a respeito dessa questão da reoneração, também tratativas no Legislativo e com a pasta da Economia e da Fazenda envolvida, qual a sua análise? Veja, você pode ter uma discussão técnica com relação à reoneração, mas a forma escolhida pelo governo é equivocada, na medida em que você teve a aprovação pelo Congresso Nacional e logo em seguida você teve a derrubada do veto do presidente da República. Então, tentar reencaminhar o mesmo tema através de uma medida provisória é absolutamente equivocado. Eu imagino que, no final desse processo de debates, nós vamos ter o envio de um novo projeto pelo governo, que vai passar por toda a tramitação e discussão. Desonerar a folha é importante para gerar emprego e renda, então é uma decisão política do Congresso Nacional. Senador, e a gente fala também agora de outro ponto sobre o que trata o Legislativo, que é a regulação das redes sociais, que ainda não tem uma aprovação garantida no Congresso. A gente fala também da PL das fake news. Como analisamos o momento atual, em que pé está essa discussão? O Senado aprovou o projeto 2630, que é da minha autoria, ainda no ano de 2020. E de lá para cá, essa discussão ficou paralisada na Câmara dos Deputados, muito por conta da pressão das chamadas Big Tech, as empresas que ganham milhões e milhões de dólares com o engajamento, com a circulação de informações nas suas redes, nas suas plataformas, fizeram uma atuação duríssima, que foi apontada inclusive pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, contra o projeto, inclusive usando de mentiras e desinformação. O que é fato é que hoje nós temos uma grande convicção na sociedade e também dentro do Congresso de que é preciso ter alguma regulação. Mas é importante ter atenção para alguns detalhes. A regulação das plataformas, das redes sociais, não pode ser confundida com regulação de conteúdo. As pessoas devem ter liberdade de expressão, total liberdade de expressão, como manda a nossa Constituição. Mas a liberdade de expressão no Brasil, ela veda o anonimato, justamente para que aquela pessoa que comete crimes utilizando essa liberdade, essa suposta liberdade de expressão, possam ser responsabilizados. A realidade que você tem hoje nas redes sociais é totalmente diversa. Você não consegue identificar e responsabilizar os criminosos e você tem as plataformas lucrando muito com o cometimento de crime. Porque, infelizmente, a mentira, a desinformação, o discurso de ódio, o hate, ele engaja muito, ele gera muita movimentação de dados e essa é a base do lucro que essas empresas têm. Então, eu espero que a Câmara dos Deputados faça o dever de casa, vote o projeto, até para que o Senado possa, numa revisão, deixá-lo mais adequado ao momento que a gente vive. Uhum. Há informações que mostram movimentos do Arthur Lira, pedindo até para o Orlando de Silva, no caso da Câmara, né, fazer algumas alterações nesse texto para também evitar um certo atrito com o próprio TSE. E por falar no TSE, no dia 8, o ministro Alexandre de Moraes, também presidente do tribunal, chegou até a comentar sobre como é importante viabilizar essa conversa para, de fato, a gente ter uma regulamentação desse PL. Como é que a gente olha a tratativa na Câmara, qual a sua perspectiva dentro, né, do Senado? A minha expectativa é que você tenha pauta e votação em curto espaço de tempo, em uma versão mais próxima daquela que foi votada no Senado e que era de menor complexidade, né? O deputado Orlando Silva acrescentou uma série de temas que têm relevância, mas que trazem mais complexidade para a discussão, como, por exemplo, a remuneração de trabalho jornalístico aproveitado por plataformas, direitos autorais. Tudo isso tem um grande mérito, tem que ser legislado, tem que ser regulado, o mundo inteiro está regulando, mas fazer tudo no mesmo projeto gera muita complexidade. Então, o que eu, até com base na minha experiência como policial, como delegado de polícia, gostaria de ter aprovado dentro do ano, é um regramento que aumente a responsabilidade das plataformas. As plataformas têm toda a tecnologia necessária para evitar o discurso de ódio, a circulação do discurso de ódio, evitar o cometimento de crimes e reduzir o impacto na saúde de crianças e adolescentes, especialmente crianças e adolescentes, que hoje em dia são muito afetadas pelo nível de ódio que circula nas redes sociais. É plenamente possível fazer esse controle, elas já têm essa tecnologia para fazer isso, deixam de fazer por interesses comerciais. E aí só com a regulamentação que você vai conseguir compulsoriamente fazer esse controle.
Agora, quem vigia os vigilantes, né, senador, nesse caso? Porque Orlando Silva chegou também a tentar trazer pontos ligados a essa aplicação de fiscalização e sinalizou a Anatel como forte candidato para essa representatividade. Como é que observamos esse ponto? Também a sua análise e opinião a respeito da fiscalização necessária. A partir do momento que você entende que o projeto não cuida de conteúdo, você tira o peso dessa fiscalização. Você não pode querer criar um Ministério da Verdade na democracia. Então, na democracia de verdade, na democracia efetiva, as pessoas têm total liberdade de expressão, mas são responsáveis por aquilo que fazem. Então, a fiscalização, que pode ser feita pela CGU, pode ser feita por qualquer órgão federal ou por um novo órgão, ela deve ser fiscalização da transparência. Saber se as plataformas estão seguindo o regulamento, saber se as plataformas, uma vez demandadas pelo usuário, estão tomando providência, se depois notificadas pela Justiça, elas fizeram, enfim, adotar as medidas necessárias, porque cada caso vai exigir uma análise. E eu não acredito e não defendo que se crie um novo órgão que vai ficar avaliando conteúdo por conteúdo. Os críticos desse tipo de projeto costumam dizer que não é necessário criar uma nova lei porque os tipos penais já estão previstos. Então, se você comete um crime pela internet contra a minha honra, já existe a previsão dos crimes contra a honra. As pessoas que falam isso ignoram duas coisas. A primeira delas, a dificuldade de identificar os autores do crime. E o segundo, o tamanho do alcance que você tem no crime cometido pela internet. Então, se antes você fazia, dentro do ambiente universitário, algum tipo de fofoca, difamação, ofensa, tinha um alcance naquele universo. Hoje, infelizmente, há poucos dias, nós tivemos mais um caso de suicídio aparentemente motivado por uma difamação feita em rede social. Porque a rede social, as redes de computadores, elas são feitas para lembrar. A partir do momento que esse discurso de ódio entra na plataforma e começa a circular, o alcance é imenso, o alcance é global, é muito rápido e a reparação desse dano é muito difícil. Então, é por isso que nós precisamos de uma legislação que regulamente as plataformas no sentido de proteger os usuários, especialmente, eu faço questão de repetir, crianças e adolescentes que são um público muito mais vulnerável, estão em formação e hoje, literalmente, as plataformas conduzem a uma deformação, a uma série de pressões psicológicas injustas, indevidas, o induzimento de crime, o induzimento de prática de automutilação, suicídio, e tudo isso pode ser controlado desde que as plataformas assumam a responsabilidade. É isso que elas tentam evitar, que elas preferem continuar ganhando dinheiro fácil. Pois é, a gente tem até a sanção da lei que criminaliza bullying, cyberbullying, né? A gente fala também de uma população cada vez mais conectada, a digitalização ou os nativos digitais, que engloba justamente esse público mais jovem. Como é que a gente analisa também o paralelo que levamos para essa discussão? Não só o PL das fake news, que é importante ter essa agilidade, mas também agora essa sanção sobre a criminalização do bullying e cyberbullying, senador? É uma evolução natural da legislação. Você precisa fazer com que a legislação acompanhe as demandas da sociedade. Então, você imagina, quando surgiram os veículos de comunicação de massa lá atrás, o rádio, por exemplo, você teve um impacto enorme na sociedade e, no primeiro momento, você não tinha regulamentação nenhuma. Passo adiante, você passa a ter uma regulamentação que responsabiliza as empresas. Então, as pessoas continuam podendo falar o que querem no programa de rádio, mas a empresa é responsabilizada. Se você aí, no noticiário da Band, comete um erro, fala uma inverdade ou ofende alguém, não só você está totalmente identificado e vai ser responsabilizado, mas a empresa que ganha dinheiro com o seu trabalho também vai ser. É mais ou menos essa lógica que a gente quer trazer para as redes sociais, mas sem simplificação, né? Eu escuto muito o ministro Alexandre de Moraes tentando fazer uma equiparação direta. E se a gente não tiver uma lei, é o que vai acontecer. O TSE vai fazer alguma regulamentação simplificada e vai aplicar isso de uma forma meio atropelada. É muito melhor que a sociedade, através de seus representantes, discuta isso e aprove uma legislação. Legislação que proteja as pessoas, preservando sua liberdade. É plenamente possível, o mundo inteiro está fazendo isso, e o Brasil, que poderia estar na frente, infelizmente está paralisado há quase 2 anos e meio. Pois é, o próprio nome da lei mostra, né? Liberdade, responsabilidade e transparência. Nesse âmbito da lei da PL das fake news, falando de responsabilidade, responsabilização criminal no caso, temos nosso Código Penal, temos também a Constituição como um todo. Como também analisamos a ligação, de fato, de responsabilização criminal nesse sentido dentro da lei proposta? Você tem, na legislação proposta e aprovada pelo Senado, a lei de minha autoria,
a responsabilização das plataformas pelo usufruto desse fluxo. Então, ficam proibidas as contas falsas ou não identificadas, fica proibida a publicidade não ostensiva, ou seja, um usuário de pouca idade ou de baixa informação, ele não consegue discernir se ele está recebendo uma propaganda ou uma mensagem verdadeira. Ainda mais agora que a inteligência artificial generativa está cada vez mais popularizada, mais barata. É preciso dar para essas pessoas condição de identificar. Então, o que o PL faz? Ele diz, não pode mais ter conta não identificada, as pessoas têm que ser plenamente identificáveis nas redes para que eu possa responsabilizá-las caso cometam um crime. E aí, respondendo ao que você perguntou, cometer um crime, como é que vai se proceder? Como se procede hoje. A diferença é que você vai conseguir identificar essas pessoas, o que você não consegue fazer. Então, é muito simples o projeto, ele é baseado naquilo que a gente conseguiu construir, inclusive com especialistas fora do país, extremamente objetivo, para que você não tenha uma margem subjetiva de discussão. Porque a preocupação, e eu compartilho essa preocupação, é de empoderar alguém que censure a sua opinião. A gente não quer isso. Agora, eu quero que aqueles que cometam crime, e os crimes cometidos nas redes são cada vez mais graves e em maior volume, sejam responsabilizados. Isso, repito, é absolutamente possível com as ferramentas que já existem, que as empresas já usam, mas elas deixam de aplicar esse cuidado com o interesse público porque economicamente para elas não interessa. Recentemente, a revista Piauí publicou uma matéria com um relatório do Quai, um relatório interno, de uma rede social que é muito utilizada aqui no Nordeste, por exemplo, pelas classes econômicas C e D, onde eles reconhecem a noção de que estão dando alcance para fake news, mas discutem. Se eu tirar isso do ar, eu reduzo o nosso engajamento. O que a gente faz? A gente arrisca não ter responsabilidade e mantém o conteúdo ou a gente tira? E depois, no próprio relatório, fica claro que eles decidem deixar o conteúdo desinformativo no ar, em grande parte, porque eles estão ganhando dinheiro com isso. Isso tem que acabar, a gente tem que encontrar um caminho para isso. E acho que dá para a gente fazer um diálogo com a sociedade, com a academia, para ter uma legislação aprovada desse ano e começar instantaneamente a discutir outras legislações, porque a tecnologia é cada vez mais rápida. Quer dizer, eu consigo hoje, com tecnologia, que um garoto, adolescente vai ter na mão no seu celular, pegar a sua imagem, que é a imagem pública, o seu conteúdo de vídeo e voz, que eu tenho enormes quantidades disponíveis publicamente, e fazer um clone seu falando barbaridades. Isso já está acontecendo. Então, tem que ter legislação para evitar esse tamanho de impacto. Deepfake também, né? E, além disso, a inteligência artificial que avança de forma realmente impressionante. O ChatGPT, por exemplo, que traz respostas mais prontas. E eu vi até informações a respeito de como isso traz uma nova discussão para a necessidade de responsabilidade das plataformas no quesito de quanto mais fácil for, mais acessado será, então, esse método, essa plataforma, evitando ou desviando até a busca mais aprofundada em meios de comunicação que são sérios. Então, como isso leva também à desinformação crescente e o alimento dessa desinformação acontecendo, principalmente para quem opta para esse tipo de facilidade que aí atrás, né? Sim, sim. Você tem as ferramentas numa velocidade crescente, ocupando espaço no dia a dia. Eu dou sempre o exemplo de uma sobrinha, a filha de um primo de, acho que agora 5, 6 anos, que a mãe flagrou fazendo o dever com o Alexa, aquela inteligência artificial doméstica que você tem. E, de fato, o dever de casa dela pedia que ela fizesse uma consulta. Ela estava fazendo a consulta, a inteligência artificial que estava dando as respostas prontas. Ela tem, acho que agora 6, 7 anos. É o dia a dia, é a realidade. E a gente tem que saber que isso vai cada vez mais estar presente. É impositivo, a gente não tem uma escolha. Eu não posso dizer, não, eu não quero ver esse mundo. Eu não quero estar em ambiente digital. O ambiente digital se tornou impositivo na nossa vida. Então, regulamentar isso adequadamente, proteger os públicos mais vulneráveis, permitir que o Estado identifique autores de crimes é fundamental. Alessandro Vieira, senador, muitíssimo obrigada por suas contribuições, parabéns por implementar e trazer essa discussão à tona, né, do PL. Boa sorte sempre no trabalho e até a próxima. Até a próxima, boa semana.